Falar do Curitiba, o Verdão do Alto da Glória tem um compromisso domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, recebe a equipe do Sport, joga em casa e tem a estreia do técnico Jorginho. Muita coisa acontecendo e muita coisa mudou no Curitiba. Quem conta é Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão busca então a sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Bragantino pelo placar de 2-1 de virada fora de casa sobre o comando interino do Mozart, o Coritiba começou a semana com novidades. A chegada do técnico Jorginho, do executivo de futebol Paulo Pelaipe e uma semana cheia pela frente, visando o próximo compromisso diante do Sport, domingo, 4 da tarde, no estádio Couto Pereira. O técnico Jorginho ontem foi apresentado ao lado do presidente Samir Namur e com uma forma diferente devido a esta pandemia, a entrevista coletiva aconteceu via videoconferência. E a equipe aqui do Placar Transamérica teve a possibilidade de fazer uma pergunta ao técnico alviverde. Vamos ouvir então a palavra do técnico do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Daniel, eu tenho conversado, inclusive, agora a gente estava aqui, até falei com o presidente isso, uma coisa interessante. Eu estava treinando a equipe titular, aí a gente dividiu o grupo, tinha o Moza e o Denis ficaram com uma equipe aparentemente, né, vamos dizer assim, reserva, e depois essa equipe veio para mim também para a gente fazer o mesmo trabalho, né, porque a gente vai estar desenvolvendo algo um pouco diferente daquilo que o Barroca vinha jogando. E então algumas movimentações táticas, posicionamento tático, e eu parei, de repente eu me deparei com um meio-campo, eu falei assim, eu não vou falar os nomes aqui para não antecipar uma situação, mas eu falei assim, cara, olha esse time reserva aqui. Olha aqui vocês, olha o nível de vocês, olha a qualidade desse grupo. Então, querendo demonstrar para eles de que nós temos condições, nós temos capacidades, como já foi falado pelo Pelaipe, já foi falado pelo presidente, as contratações elas precisam ser muito pontuais, porque a gente não pode errar. A gente precisa entender, nós temos um grupo com 12 jogadores acima de 30 anos. Então, por exemplo, alguns jogadores acima de 30 anos também foram oferecidos para mim, né? Eu gosto muito de alguns nomes que foram oferecidos, mas é uma necessidade. A gente precisa, hoje, você precisa de intensidade, né? Hoje você precisa de velocidade. Então, eu acredito que esse grupo, ele tem, o elenco, ele é bom, ele precisa realmente de alguns acertos bem pontuais, algumas contratações pontuais para que a gente possa qualificar ainda mais. E eu acredito, sinceramente, que a gente vai surpreender na posição no final desse campeonato. Muito bem, resposta do Jorginho falando que conhece bastante o elenco e que está otimista e deve surpreender aqueles que estão torcendo pelo Coritiba dentro do Campeonato Brasileiro. Já já eu volto, ouvindo também o presidente Samir Namur aqui na TV Transamérica. Que é o Curitiba, que volta a jogar somente no final de semana. Mas o Daniel Rodrigues vem trazendo mais informações do Verdão, preparou uma matéria legal aí com a nossa produção. Fala aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Coritiba. O time alviverde se prepara para o compromisso diante do Sport, domingo, 4 da tarde, no estádio Couto Pereira. Paulo Pelaipe, ontem nosso convidado aqui no Placar Transamérica, disse que o Coritiba está sim de olho no mercado para contratações pontuais, lembrando que o Verdão passa por uma situação financeira delicada, assim como várias equipes do futebol brasileiro devido à perca financeira, perca de receitas por causa da pandemia do novo coronavírus. O nosso convidado agora aqui no Placar Transamérica é o presidente Samir Namur. E ele fala a respeito de como quer deixar o Coritiba após a sua passagem no comando alviverde. Veja, os problemas, né, como você bem disse, eu já também mencionava em outras perguntas, eles são generalizados do futebol, então eles não decorrem de uma situação, os problemas da pandemia não decorrem de uma situação específica do Coritiba ou de má administração ou de escolhas que foram equivocadas, então são problemas generalizados, coletivos, de quedas de receita em praticamente todas as formas de receita, então esses problemas vão ser difíceis de resolver para todos os clubes. Hoje, diria,
que só serão superados, pelo menos no caso do Coritiba, com vendas de atletas. Então, se o Coritiba conseguir, num futuro próximo, vender jovens jogadores que formou, por exemplo, Igor Jesus, por exemplo, Matheus Bueno, por exemplo, Luiz Henrique, que são os jogadores aí que já vêm tendo alguma sequência, o Coritiba vai ter mais facilidade para sair dessas dificuldades. Agora, não quer dizer que eu me sinta na obrigação, só porque é uma gestão no final, de fazer um mau negócio, só para colocar um pouco mais de dinheiro no caixa do clube. Jamais vou fazer isso, mas que se deixe pelo menos alguma possibilidade de negócio engatilhada ou possível pela sequência desses jogadores. Isso seria importante. Em termos de colocação, sem dúvida que a expectativa é deixar o Coritiba bem longe de zona de rebaixamento, se possível com calendário internacional para o ano que vem. A diferença entre uma coisa e outra em termos de ponto é muito pequena, então quando você automaticamente fala em ficar longe de zona de rebaixamento, você pode falar em calendário internacional, especialmente com o Sul-Americano. Então, se o mandato terminar, por exemplo, em dezembro, que o Coritiba esteja nessa posição. Se o mandato continuar até o final do campeonato, ou, enfim, dentro de uma composição que nós continuemos aqui, que ele continue nessa posição e, principalmente, termine o campeonato nessa posição com um bom trabalho que o Jorginho vai fazer aqui. Tá aí a palavra do presidente do Coritiba, Samir Namur. Time Coxa Branca segue a preparação, visando o compromisso diante do Sport no CT da Graciosa, alternando também com trabalhos no estádio Couto Pereira. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica.